Bom dia! Começando, pessoal, nossa revisão voltada para o Enem inicialmente. Revisão, aula 1, e nessa aula 1 a gente vai falar de razão e proporção. Qual é o objetivo? A gente vai reconhecer o que é uma proporção e aplicar as suas propriedades. Então, primeiramente, a gente vai saber que a proporção ela é uma igualdade de duas frações. Vou colocar logo aqui como, por exemplo, A está para B, assim como o C está para D. Bom, as propriedades, elas acontecem por quê? Porque se essas razões, que cada fração aqui é uma razão, se essas razões elas são iguais, eu posso ter um resultado da primeira divisão igual ao da segunda. Se eu multiplicar cruzado, por exemplo, eu tenho a primeira grande propriedade, né? A vezes D igual a B vezes C, que é aquela famosa produto dos meios igual ao produto dos extremos, lembra? Eu posso ter, por exemplo, A mais B sobre B igual a C mais D sobre D, né? É uma outra propriedade. Se eu fizer somar os dois de cima e somar os dois de baixo, eu também vou ter uma outra propriedade, A mais C sobre B mais D, e tanto isso vai ser igual à primeira, que é A sobre B, como vai ser igual à segunda, que é C sobre D. Então, eu vou aplicar essas propriedades agora em alguns casos simples, né? Dois casos simples para você fazer, simples, né? Para você fazer as questões dessa aula. Então, olha só, sabendo que x sobre 4 é igual a 15 sobre 20 e 7 sobre 6 é 21 sobre y, será que essa igualdade aqui é uma proporção? Vamos fazer aqui, vamos mudar aqui a cor, e eu faço agora te mostrando, então, primeiro. Vamos calcular aqui o x, ó. Eu vou usar a primeira propriedade, ou seja, produto dos meios, 20x, é igual dos extremos, 4 vezes 15 é 60. Então, eu tenho que x vai ser o quê? 60 por 20 vai dar 3. Achei o x. Volto lá e acho o y, ou seja, eu tenho 7y é igual a 21 vezes 6. 21 vezes 6 vai dar 126, né? 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12. O y vai ser igual a 126 dividido por 7. Quanto que é 126 dividido por 7? Se você não lembrar, faz aqui no canto. 126 por 7, eu vou ter 1 vezes 7 dá 7, sobrou 5 para 12 aqui, 56 por 7 dá 8, aqui vai dar 0, ou seja, o y é 18. Agora, com esses dois valores, eu vou ver se eu componho uma igualdade verdadeira, que seria, então, a proporção. Então, mudando novamente a cor aqui, nós vamos ter o seguinte, x é 3, vou colocar aqui embaixo, ó, 3 sobre 18, que é o y, vai ser igual a 1 sobre 6. Isso é verdade? Bom, se a propriedade primeira, né, a principal, valer, é uma proporção. 3 vezes 6, 3 vezes 6 é igual a 18 vezes 1? Sim, é igual. Tanto no primeiro quanto no segundo caso é 18. Então, sim, é verdade, é uma proporção. Ok? Beleza, um segundo exemplo. Segundo exemplo, nós vamos aqui para os números 4, 2 e 3. São nessa ordem direta ou inversamente proporcionais? Bom, primeiro a gente faz uma relação entre esses números para saber se vai dar diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Veja, se for diretamente proporcionais, eu faço 4 sobre 6 igual a 2 sobre 12, que vai ser igual a 3 sobre 8. Por que eu faço isso? Porque ele fala que é nessa ordem, né? Então, aqui, olha, eu já vou encontrar dificuldade, porque se eu fizer esses dois aqui, ó, 4 vezes 12 é 48, 6 vezes 2 é 12. 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 12 é 36. Então, não é diretamente, não é diretamente. Vamos testar se é inversamente. Como assim, professor? Eu faço um número pelo inverso do outro. 4 sobre 1 sexto vai ter que ser igual a 2 sobre 1 dozeavos, vai ter que ser igual a 3 sobre 8. Opa, 8 não, 1 oitavo, né? Porque é inverso, certo? Então, coloco aqui 1 oitavo
E vou verificar agora se nós temos uma igualdade verdadeira. Primeiro que eu conservo 4, multiplico pela segunda invertida. 4 vezes 6. Conservo 2, multiplico pela segunda invertida, que é 12. Conservo 3, multiplico pela segunda invertida, que é 8. Veja, aqui eu tenho 24. Aqui eu tenho 24. Aqui eu tenho 24. Opa, então isto é uma igualdade verdadeira. Se é uma igualdade verdadeira, de fato eu tenho algo correto aqui, então elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Ok? Eu vou deixar, pessoal, para a gente falar um pouco mais sobre isso e até fazer alguns exercícios, algum exemplo lá das questões que eu coloquei na aula. São 6 ou 7 questões da aula. Você vai fazer relembrando propriedades de proporção que você viu lá no ensino fundamental e aplicando também o caso em que ele fala de divisão ou relacionamento de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Tá bom? O que eu quero que você faça, então? Que você fique ligado e procure o plantão se tiver alguma dúvida. Muito sucesso para você, é claro, e obviamente, bom dia.